Graça e paz, irmãos e irmãs. É uma alegria, né? Podermos estarmos aqui juntos para aprendermos um pouco mais do nosso Pai. Esse é o último culto aqui na comunidade, né? Desse ano. Todo final de ano, pessoas do mundo ali, até nas televisões, passa a retrospectiva, né? Se nós fôssemos fazer uma retrospectiva aí desse ano, 2021, que está chegando a seu final, será que no decorrer de todo o ano até agora, nós obedecemos mais ao Senhor e à sua palavra, ou nós fomos desobedientes à palavra dele? Se nós fôssemos colocar ali uma balança de cada lado e colocar as coisas, já que a gente não vive mais hoje, né? Graças a Deus, pelo certo e pelo errado, porque isso é viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal, mas nós vivemos pela vida de Cristo. Então, vai ficar bem claro aqui, eu tenho certeza que no decorrer do estudo, se nós temos amado realmente o Senhor ou não. E é a palavra que vai nos dizer, é a palavra que vai nos mostrar. Vamos ter um momento de oração. Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graças, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guardado e tem nos sustentado. Damos graças por cada vida aqui presente, ó Pai. E também colocamos diante de Ti para aqueles irmãos que estão viajando, Pai. Cremos que eles irão e voltarão, Pai, guardados debaixo da Tua graça, da Tua proteção, porque o Senhor é conosco por onde quer que andemos, ó Pai. Ainda bem que isso está escrito na Tua palavra e que todos nós venhamos a crer conforme está escrito. Fala aos nossos corações, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, para que não paire nenhuma dúvida, Pai. Aqui, nesses que estão ouvindo, naqueles que irão ouvir futuramente a Tua palavra, se assim for da Tua vontade. Prepara cada coração, Pai, para que Tua palavra, que é a boa semente, caia no terreno fértil preparado pelo Senhor, para dar frutos para o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Abra suas Bíblias em João, capítulo 21. João, capítulo 21, nós vamos ler do 15 até o 17. O tema desse nosso estudo de hoje é: esses são os que me amam. Eu creio que vai ficar bem claro, irmão, aqui no decorrer aqui do contexto da palavra, quem são realmente aqueles que amam ao Senhor e aqueles que não o amam. E não fiquem bravos comigo, porque não é o Valdir. Foi diante do Pai, foi a palavra que Ele me deu. E essa palavra, antes de ser para você, ela é para mim, né? Então aqui diz o seguinte, João 21, do 15 em diante. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E eu comecei perguntando para mim mesmo, né? Como se Jesus estivesse perguntando para mim aqui, em vez de Pedro, Valdir. Valdir, você me ama? E cada um dos amados, cada um dos ouvintes, lê esse texto com o seu nome, como o Senhor Jesus fazendo aqui essa pergunta para você. João, Maria, José, Sérgio, Carlos, César, Eduardo. Você me ama?
E talvez o que nós temos respondido para ele daí? Pedro ficou ali meio que entristecido quando Jesus perguntou pela terceira vez para ele, né? E eu creio, meus amados, que muitas vezes, ou a maioria das vezes, é apenas temos amado o Senhor assim como Pedro. Não vou entrar aqui no detalhe. Recentemente o irmão Cláudio fez um estudo sobre este amor aqui, né? Mas não vou entrar aqui nos detalhes, vamos seguir aqui em outra direção. Mas o que nós temos respondido para o nosso Pai? E Pedro falou assim, né? Poxa, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E nós? Também nós temos respondido também a mesma coisa, né? Jesus, sim, Senhor, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Mas o que nós estamos fazendo aí? A nossa vida, o nosso viver daí, tem realmente demonstrado que nós amamos o Senhor ou não? Senhor, Tu sabe de todas as coisas, realmente. Ele sabe de todas as coisas. E sabe realmente onde é que está firmado o nosso coração, qual que é a nossa intenção no mais profundo, né? Então, agora vamos aí, vamos andar um pouco mais. É mesmo em João, volta para o 14, 21. João 14, 21. Está escrito assim: Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, faz o quê? Guardará a minha palavra, obedecerá, né? E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os obedece, pratica, observa, então esse é o que me ama. Então nós temos guardado a palavra do Senhor, nós temos obedecido a Ele. Então esse é o ponto, né, meus amados? Porque se nós não temos obedecido a palavra do Senhor, pelo menos para mim ficou bem claro, é que nós não amamos o Senhor, né? Porque só que nesse versículo já fala, né, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os pratica, obedece, né, põe em prática. Então esse é o que me ama. E nós temos visto hoje em dia o quê? Igrejas cheias, né, entre aspas. Mas do que, eu amo o Senhor, pessoas professando que amam o Senhor. Agora eles guardam, eles obedecem a palavra do Senhor. Se não guardam, eles não amam. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. O Senhor Jesus que falou, né? Então se eu, Valdir, não obedecer, não guardar, não praticar a palavra dele, eu não amo ele. É duro essa palavra, mas é a verdade. Porque se nós estivermos aqui da mesma forma, da mesma maneira, que diferença nós temos dos demais daí? Às vezes a gente até critica, né? Mas lá é só vive lá naquela coisa deles lá, não obedece, mas e nós? Se nós não obedecemos realmente de coração a essa palavra, não tem diferença nenhuma de nós e deles. E daí? Estamos nos enganando, né? A nós mesmos, estamos perdendo tempo aqui daí, vindo aos cultos, os dias que tem, segunda-feira nos lares, na quarta-feira aqui, no sábado com os jovens, domingo pela manhã, domingo à noite. Mas se a nossa vida espiritual ficar tão somente nisso, daí, garanto que tem outras comunidades aí que tem uma vida assim bem mais ativa, né? Talvez até de causar inveja para a gente, daí. Mas o negócio está também não no fazer, mas no obedecer. Vamos ver um texto aqui futuramente lá em Isaías que fala que o Senhor, o prazer do Senhor, ele se agrada não lá nos holocaustos, mas no obedecer a palavra dele, né? Então por isso que eu falei, se nós fôssemos fazer uma retrospectiva desse nosso ano aí, como é que foi? Obedecemos mais ao Senhor ou fomos negligentes quanto a tudo aquilo que nós temos aprendido, temos ouvido? Porque, irmãos, eu creio, né, que aqui nós temos ouvido do bom e do melhor que o Senhor tem para nos oferecer. Pessoas que têm vindo aqui ocupar esse púlpito, têm falado da sã doutrina,
aqui no YouTube, na internet. Agora, e se nós ficarmos também só ouvindo e não praticar, não obedecer, que diferença faz? É bem mais sério ainda isso, porque daí, que nós sabemos, ouvimos e não demos crédito à palavra do Senhor. E a palavra fala que a esses que ouvirem e não deram crédito vão receber muito mais açoite, vão ser castigados com mais açoite do que aqueles que não conhecem essa verdade, que não ouviram. Então tem uma diferença muito grande, não vou entrar nesse detalhe também, mas tem uma diferença muito grande nisso, né? Que aquele que está lá na ignorância, um dia ouve essa verdade e crê, ele está salvo. E daí? Se nós estamos ouvindo e não estamos dando crédito, não estamos recebendo, acolhendo ela com o amor da verdade, e daí? É complicado, porque também está escrito que o próprio Deus permite, né, que o Deus desse século cegue o entendimento dos incrédulos. Para quê? Eles, ouvindo a verdade, não venham a crer. Então isso é muito sério. E a verdade está sendo proclamada. Bem pouco, é verdade. A maioria, infelizmente, proclamam outras coisas. Agora essa verdade, eu louvo a Deus porque ela tem sido anunciada. E tudo isso é para quê? Para a glória de Deus, né? Então, e só nesse versículo aqui, se a gente fosse se aprofundar mais, a gente extraía tantas riquezas daqui desse versículo 21, né, de João. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, se nós amarmos, né, obedecermos, guardarmos, praticarmos a palavra do Senhor, o que vai acontecer? O próprio Pai vai nos amar. E daí? E assim, da mesma forma, da mesma maneira como o Pai amou o Filho vai nos amar também. Agora, que amor é esse? De que forma? De que maneira que o Pai amou o Filho? Se eu chamasse aqui um dos irmãos aqui ou das irmãs para explicar, eu garanto que nós não iríamos encontrar palavras. Porque eu creio que no vocabulário aqui humano nós não encontramos palavras para definir a grandeza desse amor do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai. E é esse mesmo amor que ele falou assim que vai nos amar também. Mas porém, se nós guardarmos, obedecermos as palavras, os mandamentos dele. E daí vem mais o quê? Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então ele vai se manifestar, ele vai se revelar a qualquer um que clama, não, aquele que obedece os seus mandamentos. Ainda bem, ele fala que os mandamentos dele não são penosos, não são pesados, né? Agora, os nossos são, ele faz essa troca conosco, né? Lá em Mateus 11, 28 em diante, fala, para nós irmos a ele, aprender dele que é manso, humilde de coração, é que ele vai tirar o nosso fardo, que é um fardo pesado, pecado, vai nos dar o fardo dele, que é um fardo leve. Agora em nós, amados, na nossa caminhada cristã, temos dado crédito a essa palavra ou não? Temos obedecido o que nós temos aprendido ou não? Se sim, amém. Se não, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Volta mais um pouquinho aí, João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aqui nesse Evangelho de João, e se os irmãos também começar a estudar sobre isso na Bíblia toda, vai falar sobre isso. Depois vamos ler um texto lá do passado, lá em Samuel, quando ele fala sobre isso, sobre eu obedecer a ele. O Senhor só quer isso de nós, né? Que nós obedeçamos a ele. O irmão leu ali a santificação dia a dia. E obedecendo ao Senhor, que ele vai nós vamos sendo santificados dia a dia, pelo quê? Pela palavra. Lá em Pedro, vamos ler aqui depois, que vai falar o quê? Que é por obediência à palavra, que a nossa alma vai sendo purificada. Então tudo é ele. Ezequiel 36, 26, um texto bem conhecido dos irmãos, fala o quê? Que ele vai nos dar um coração novo e vai pôr dentro de nós o quê?
um espírito novo. E daí ele vai fazer o quê? Ele vai tirar de nós o coração de pedra e vai nos dar um coração de carne. Então, meus amados, não adianta, mas Valdir, eu não consigo obedecer ao Senhor. Ele fala, eu também não. Porque se eu tentar obedecer, a gente começa a pender para o lado da religião, né? Ah, não, você tem que deixar de fazer isso e fazer aquilo. Não é por aí. Nós temos que nos render ao Senhor. Porque Ele disse, é a palavra dEle, que Ele vai nos dar um coração novo. Ele vai pôr dentro de nós um espírito novo. Ele vai tirar o coração de pedra e vai nos dar um coração de carne. Por que será que Ele fala assim que Ele vai, sobre o coração, que Ele vai nos dar um novo coração? Porque lá em Jeremias 17:9 fala que enganoso é o coração, mais do que? Mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então esse é o nosso coração, o coração de uma pessoa que ainda não foi regenerada pelo Senhor. É um coração duro, desesperadamente corrupto. Nossa, outra palavra dura, né? Doída. Mas é a verdade. A pessoa que ainda não nasceu de novo tem esse coração aqui. Ainda bem que o Senhor falou que Ele faria. Ele ia tirar de nós esse coração desesperadamente corrupto e ia colocar dentro de nós um coração novo. Ele nos daria graça, Deus dando, Deus fazendo tudo por nós sem nós merecermos nada. Né? Em Isaías 1:5, a parte B, fala que toda a cabeça está doente, né? E todo o coração enfermo. Então esse é o coração daquele que ainda não foi regenerado pelo Senhor. Daí continuando em Ezequiel 36:27 fala, porei dentro de vós o quê? O meu espírito. E o quê? Farei que andeis nos meus estatutos. Preste atenção nessa palavrinha, o Senhor falando. Porei dentro de vós o meu espírito e farei. Então é o Senhor que vai fazer. Fazer com quê? Com que andemos nos estatutos dele. O Senhor vai fazer com que guardamos os mandamentos dele, os juízos dele. E os observeis, pratiqueis, obedeceis. Né? Então esse mesmo Espírito aqui, esse Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, ele passa a habitar dentro de nós. Quando é que ele coloca o Espírito dentro de nós? Quando nós cremos na nossa inclusão, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo Jesus. Isso lá em João 12:32, né? Jesus fala, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então ali, quando o Senhor nos leva a crer. Engraçado, irmãos, que para ver é o próprio Espírito. É o Espírito Santo de Deus agora que está em nós, que o Senhor colocou em nós, é Ele que vai fazer. É esse Espírito que revela para nós que nós somos pecadores. O Espírito revela para nós que nós carecemos de um Salvador. O Espírito Santo nos leva a compreender a palavra, o Espírito Santo nos leva a pregar. É tudo Ele. É aquele mesmo Espírito da pregação de domingo, que nos revela que Jesus veio, né? O próprio Deus veio em carne, para nos salvar, João 3,16, né? É o mesmo Espírito também daquela pregação de quarta-feira, que nos leva ao arrependimento diário, ao arrependimento constante. Então é esse Espírito que vai nos levar ao quê? A obedecer a palavra dele. E essa transformação do Senhor na vida de uma pessoa acontece como? De dentro para fora. Né? Porque se eu tentar obedecer, a gente consegue até um certo ponto. Mas depois é o quê? Vem o cansaço, vem o enfado. Por quê? Porque era eu tentando obedecer. Né? Por isso que o Senhor falou, Ele vai colocar o Espírito dele dentro de nós e vai fazer. Então é hora de nós irmos para o nosso quarto, né? Fechar a porta lá e clamar ao Senhor. Senhor, o Senhor disse que colocaria o teu Espírito dentro de mim. O Senhor disse que faria com que eu andasse nos teus estatutos. O Senhor falou que me ensinaria a guardar os teus mandamentos, os teus juízos. Então eu quero isso para mim. Ele me ensina, faça na minha vida para quê? Para que eu possa crer conforme está escrito na tua palavra. Eu creio que o Senhor vai fazer. Por quê? Porque a Bíblia diz, né, que a um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor não resiste. Agora aquele soberbo, aquele arrogante, esse está ferrado, né? E é a palavra de Deus que está dizendo isso. Provérbios 1:23, a palavra de Deus diz assim,
atentar para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então, no mesmo sentido, na mesma direção, na de Ezequiel 36, 27. Está aqui em Provérbios, capítulo 1, versículo 23. É para nós estarmos atentos. Começa assim, né? Atentar para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos... Qual a palavrinha que aparece aí, Sérgio? Farei? De novo, né? Vos farei saber as minhas palavras. Então, o Espírito Santo de Deus, e nós agora, ele vai o quê? Vai nos falar do Filho. Vai nos dar testemunho a respeito do Filho. Jesus Cristo, tudo aquilo que nós vimos, que ele viu e ouviu do Pai, ele vai trazer para nós. Essa é a função, uma das funções do Espírito Santo de Deus, né? Nessa mesma direção, também, lá em Romanos 5,5, fala o seguinte, acompanha comigo aí, Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo quê? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Então não tem outro meio, tudo é através do Espírito, e isso tudo é pela graça, é Deus dando e fazendo tudo para nós sem nós merecermos nada, é Deus se inclinando para nos alcançar, tantas definições de graça, mas resume a isso, é Deus dando e fazendo tudo por quem nada merece. E nós não precisamos fazer nada. Ele estava assim, meditando, falei assim, poxa vida, se o Senhor voltasse hoje, será que eu estaria preparado para se encontrar com o Senhor com o meu tipo de vida hoje? Talvez a gente já começa a pensar, né? Poxa vida, mas eu deixei de fazer tanta coisa, preciso fazer mais. Precisamos realmente. Mas ainda bem que não é pelo aquilo que eu faço ou pelo aquilo que eu deixo de fazer. É pelo aquilo que Deus faz na minha vida. Pelo aquilo que Deus fez, faz e está fazendo, e vai fazer ainda. Agora nós estamos assim, tão negligentes aí na nossa caminhada espiritual, porque aí é por culpa nossa, porque nós não temos correspondido àquilo que o Senhor tem aqui na sua palavra para nós, não temos obedecido a palavra dele, mas é ele, né? Então a gente, não, poxa, se o Senhor voltar hoje, eu tenho convicção, por quê? Eu estou preparado para permanecer firme diante dele. Por quê? Porque não é pelo que eu fiz ou pelo que eu deixei de fazer. É pelo que ele fez. E isso é fé. Nós acreditarmos no que a palavra diz, né? E fé, o resumo de fé também é nós vivermos cada momento na dependência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas daqui a pouco e amanhã. A palavra diz que se houver amanhã, fala que vai ter seus próprios males, mas também está escrito que o Senhor traz os seus cuidados para cada dia. E daqui a pouco, se existir, não sei o que vai acontecer, mas da mesma forma, da mesma maneira que o Senhor está me sustentando agora, aqui, eu creio que Ele vai me sustentar daqui a pouco também. Haja o que houver, não importa. Então isso é viver pela fé. Viver cada momento na dependência de nosso Senhor. Vamos andar um pouco mais. Então daí recebemos o Espírito, né? Quando cremos na nossa morte, na nossa ressurreição em Cristo, João 12, 32, já disse, agora João 15, 9, dá uma olhada em João 15, 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Até tinha comentado um pouco já lá, anterior, né? Como o Pai me amou. Então da mesma forma, da mesma maneira ó, que o Pai amou o Filho, amou o Senhor Jesus, Ele também nos amou. E daí o que Ele requer de nós? Que nós permanecemos no amor dEle, que nós obedecemos a Ele, que nós pratiquemos. Então Ele não vai pedir para mim fazer nada se antes me capacitar, e para vocês também não, né? Que eu vou ler essa frase, que eu até já falei, mas falei meio por cima assim, é do irmão George Miller. Ele fala o seguinte, ó, preste atenção, vou falar bem devagar. Somente
o Espírito Santo pode nos ensinar sobre o nosso estado de pecado. Somente o Espírito Santo pode nos mostrar a necessidade de um Salvador. Somente o Espírito Santo pode nos capacitar a crer em Cristo. Somente o Espírito Santo pode nos explicar as Escrituras e ajudar-nos a pregar a palavra. Então tudo é na dependência de quem? Do Espírito Santo. Olha que ministério tremendo esse. Olha o compromisso, a missão do Consolador, o Espírito da verdade. É tremendo. Ele quer que nós façamos, mas não na nossa dependência, na dependência única e exclusiva dele. Olha, se nós, quando isso cair a ficha, que nós realmente cremos conforme está escrito, rapaz, você olha que o negócio vai fluir, vai andar, porque não depende de nós, depende de quem? Depende dele. É só nós dizemos que eis-me aqui, Senhor. Conforme muitos amados aí que tem na Bíblia. Vinha ali o Senhor, pensei para ele, não, eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Não vou nem me atentar, porque senão vai tomar muito tempo nosso aqui, nós não vamos conseguir terminar aqui. Mas tem vários exemplos na Bíblia, disso. Maria mesmo, só citamos um só, Já pensou? Se Maria tivesse dito não. Agora também o que me atentou muito a isso, que eu me perguntei assim, porque falei, aqui, aquele dia do congresso, o Glenn falou uma coisa, alguém falou sobre a salvação, Alguém falou ali, só não vai ser salvo quem não quer. Que foi, muito cuidado com isso, Porque ele está dizendo que aquele que não quer é mais poderoso do que Deus, porque se Deus quer, puxa, a vida está sempre é mesmo, porque muitas vezes eu tinha isso comigo, só não vai ser salvo quem não quer, não. Se aquela pessoa foi eleita em Cristo, ainda antes da fundação do mundo, foi escolhida nele, nós não vamos tomar esse rumo também, mas aquelas pessoas que foram eleitas, escolhidas nele antes da fundação do mundo, vai crer. A pessoa pode resistir a vida toda. Não quero. Vai estar vindo, mas a mão do Senhor vai estar, o Senhor vai alcançar ele no momento. Eu falei, poxa vida, Talvez antes dele descer para a sepultura ali, ele vai confessar, ele vai crer. Por quê? Porque ele foi eleito em Cristo. E muitos que estão daí em contrapartida dentro das igrejas, perdendo tempo, Vão achar que está salvo e vão tudo permanecer onde já estão no inferno. E daí? E esses eu creio que a tristeza deles vai ser bem maior, Porque, poxa vida, pensou? Eu não saía lá da comunidade, não perdia um culto, tudo que tinha lá eu estava no meio. Agora esse cara aí que curtiu a vida até o último momento foi salvo e eu estou aqui. É um caso assim para a gente se pensar. E para que não seja o nosso caso, Segundo a Coríntios 3:5, diz o quê? É um texto bem conhecido também nosso aí. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus. Então é Ele. Não adianta eu querer achar que eu posso, que eu consigo. Não. Da mesma forma, da mesma maneira que eu estou aqui. Se os irmãos crerem conforme está escrito, vocês vão conseguir. Por quê? Porque eu não venho aqui na minha dependência, mas venho na dependência do Pai. Todas as vezes quando eu venho e falo, Pai, eu não tenho capacidade de estar lá. Mas se o Senhor não me sustentar, é o teu nome que vai ser envergonhado, porque por mim eu não iria lá. Existem ali tantas outras pessoas mais capacitadas para estarem ali. Mas agora a tua palavra diz que rios de águas vivas vão fluir do ventre e do interior daquele que crê. Que ao abrir da minha boca eu possa falar com coragem, com ousadia, com intrepidez, para que seu nome seja louvado, engrandecido, glorificado através daquilo que sair da minha boca. Está escrito, é a palavra de Deus. E não é só para mim, é para todo aquele que crê. Agora nós precisamos do quê? De obedecer. Obedecer é praticar, tem que guardar essa palavra que nós temos ouvido. Guardar, só me fala guardar no coração, para quê? Guardando nosso coração não viemos a praticá-la, e praticando não viemos a pecar contra o nosso Deus e Pai. Fácil,
Por quê? Porque não depende de nós mesmos. Mas se nós queremos fazer na nossa força, nós vamos ter problema. Por isso que muitas, ou a maioria desses religiosos tem problemas, que fazem na força da carne, da alma, não se rendem ao Espírito Santo de Deus, né? Então, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa capacidade vem de Deus. E é por intermédio de quem? Agora volta para o 4 aí. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então é Ele, tudo é Ele, é Deus fazendo, nós agindo tudo por nós, né? Aquele texto lá de Filipenses 2,13 também que fala que Deus é quem efetua em nós, efetua em mim, efetua em vocês, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então é Deus que faz, meus irmãos. Quando Deus quer fazer na vida de uma pessoa, Ele faz. Pode levar anos devido à resistência talvez da pessoa, e Ele até permite, né? Vai dando corda. Chega no momento que não tem mais nada a ser feito, aí o Senhor entra em ação. Podia ser bem mais fácil, né, na vida dessa pessoa, se ela se rendesse antes ao Senhor. Mas não, ela fica ali relutando, até o último momento. Talvez quando se esgota todos os recursos desse mundo, ela se rende ao Senhor. E Deus, o Senhor, entra em ação. Mas é assim. Há um tempo determinado para todas as coisas, né, Dudu? Então é o tempo do Senhor. 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Então, tendo, é o tempo todo, né? Como é que nós vamos ter a nossa alma purificada? Pela obediência à verdade. Nós estamos tendo a nossa vida ainda aí, do jeito que nós estamos, muitos mesquinhos, é porque agora tem essa aí, a alma, precisa ser ali, ó, tratada pelo Senhor, né? Nós vivemos essa vida mais para baixo do que para cima, é a alma, sentimento, emoção, né? Agora como é que vai ser tratado? Está ali, diz a palavra, vai ser purificado pela obediência à verdade. Então é só obedecer à verdade. Nós vamos atingir, em outras palavras aqui, a maturidade espiritual, né? Não tem outra forma. Pelo menos a palavra ficou bem clara. É por obedecer à palavra de Deus. Então eu vejo que esse é a maior dificuldade da igreja do Senhor que na face da terra hoje é o quê? Obedecer a palavra dele. É viver de acordo com a palavra dele. Porque se nós vivêssemos de acordo, com a palavra do Senhor, eu garanto que nós não estaríamos vivendo da maneira que nós estamos vivendo hoje, não. Então tem muito disso, é obediência. Não estou falar que não é filho de Deus ou não. Porque creu na sua morte, na sua ressurreição em Cristo, é filho de Deus. Amém, por isso, né? Agora, é quanto à maturidade da igreja do Senhor aqui na face da terra. Quanto à nossa caminhada cristã. Precisamos. Porque se nós não buscarmos esse aperfeiçoamento aqui, depois vai ter que. Não sei como também, mas a palavra fala, né? Que lá no céu não vai entrar nada impuro para contaminar lá. Então, se somos filhos, para quem é filho, creu na sua morte, na sua ressurreição em Cristo, o Pai vai levar ele a crescer. Ele tem as formas, maneira dele, né? Se um dia o Pai me revelar, eu falo para vocês aqui. Aí não vou falar nada de mim para depois ter que prestar conta diante do Pai, né? O Valdir falou que era assim e não é de outra maneira. Versículo 23 aí de 1 Pedro. Pois fostes, regenerados, não de semente corruptível, mas do quê? Da incorruptível. Mediante o quê? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É a palavra dele fazendo em nós. E nós temos o quê? Nos render
clamar a Ele, né? Senhor, faça na minha vida, porque eu não consigo. Às vezes eu quero crer, eu quero acreditar, mas nem isso eu não consigo. A tua palavra diz que assim eu vivo, faço totalmente errado. Daí eu tenho certeza novamente que o Pai vai agir na vida dessa pessoa que clamar a Ele, né? Agora, meus amados, também tem lá em Mateus 7:21, um texto bem conhecido nosso também, né? Que fala o quê? Vamos abrir lá em Mateus, que nós vamos ler uns textos ali. Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então tá, naquele dia, muitos, né, vão estar lá, querendo se justificar diante do Pai. Mas quem são esses aqui? São aqueles que não obedeceram à palavra do Senhor Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, ó, o 22. Não são poucos não, né? São muitos, por quê? Porque tem muitos religiosos e até esse dia vai aumentar mais ainda. Então muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Preste atenção. Se você se encaixa aqui nesse contexto da palavra aqui, vou ler de novo, vou repetir, tá? Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Que dia, né, mano? Triste para essas pessoas. Só que vai ser tarde. Então o dia é hoje. Se você ouviu essa palavra e creu, meu irmão, amém. Agora, se não creu, se você não está vivendo de acordo, não tem obedecido, vá para o seu quarto, feche a porta, vá aos pés do Senhor, clame por Ele, para que Ele faça na tua vida, para que você creia. Talvez você já está aí, perdeu esse ano todo aí dentro de uma comunidade, mas vivendo ali conforme as doutrinas, e daí? E não conforme a sã doutrina do Senhor. Para que nesse dia você não fique nessa mesma situação, querer se justificar diante do Senhor, dizendo, Senhor, em Teu nome eu não preguei, em Seu nome eu não fui visitar, em Seu nome eu não expulsei demônios, Senhor. Isso já aconteceu lá atrás, né? No tempo da arca. 120 anos Noé fazendo a arca ali, vai chover. Quem não estiver dentro da arca vai morrer, vai perecer. Porque o Senhor falou para ele. E Noé foi obediente à palavra de Deus. Até que se cumpriu o tempo determinado pelo Senhor. E o Senhor falou para Noé o quê? Entra na arca, Noé. Você e a tua casa. Noé, a esposa dele, os 3 filhos e as 3 noras. Então Noé conseguiu salvar a sua casa ainda, por obediência ao Senhor. E Deus, o Senhor mandou ali, diz a palavra, que mandou um casal de cada espécie para dentro da arca. Daí depois que Noé e a família entrou na arca, o Senhor fechou ali e começou a chover. Aí o povo quis entrar, né? Então que a gente não chega nesse dia aqui, ó, que depois vai ser tarde. Vai perecer. Assim como pereceu o povo antigo lá atrás. São exemplos na Bíblia para nós estarmos atentos, atentar para essa palavra. Obedeçam. Agora continua no 24. Olha só, começa uma recompensa aí para aquele que observa, que obedece, que pratica a palavra. Todo aquele, então não é só um ou dois, é todo aquele, toda pessoa, pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificado sobre a rocha. Agora, todo aquele que ouve
estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e sendo grande a sua ruína. Então esse é o contraste, a diferença entre aquele que ouve, que guarda, que obedece, que pratica, daquele que ouve, mas não guarda, não obedece e não pratica. É a palavra de Deus que está dizendo isso, né? Dá um pulinho agora lá em 1 Samuel. Nós vamos ver que não é só agora para essa época, já vem bem de antigamente isso, o obedecer, né? 1 Samuel 15, 22, está escrito assim: porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Então é uma pergunta. Porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? E vem a resposta: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E agora, meus amados, que época que nós estamos vivendo em comparação a esses irmãos aqui lá do passado? Nós estamos em vantagem a eles, eu creio, né? Por quê? Porque nós temos a graça de Deus em nós. Nós temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito habitando em nós. O Espírito está em nós agora, ele vai nos levar a obedecer. Aqui não, o Espírito Santo de Deus vinha, pairava sobre eles e se ausentava, né? Igual em nós, conosco é diferente. Ali no corpo do Senhor Jesus, naquela cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo. Nós temos livre acesso ao coração do Pai. E como nós estamos vivendo assim numa vida espiritual bem mais defasada que aqueles irmãos lá do passado, do meu ponto de vista. Sendo que a vantagem é nossa hoje. Que o Espírito Santo de Deus está em nós, ele habita em nós, é palavra. Eu vejo que falta nós crermos, né? Conforme está escrito. Eu vejo assim, meus amados, que talvez a maioria está que nem Jó, né? Não é 42:5, que Jó fala o quê? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que não seja o nosso caso. E se for, se nós conhecemos o nosso Senhor só de ouvir falar, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que pelo Espírito dele nos leva a nos arrependermos, nos leva a crermos conforme está escrito, para que agora os nossos olhos também possam ver o Senhor, assim como Jó ali, quando ele caiu em si. E tudo isso para quê? Para a glória do Pai. Vê se nós temos que ser em contraste, né? De Jó tem quem? Moisés, né? Moisés lá em Êxodo 33, 12 até o 23, naquela caminhada dele ali, com o povo, naquele deserto. É quando chega, lá no versículo 18, Moisés clama ao Senhor e fala o quê? Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Na continuação ele fala, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. E olha a vantagem de Moisés, que Deus achou graça diante de Moisés, nos olhos de Moisés. Aí Deus falou para ele, né? Pode ir então, você não vai ver a minha face, porque olho nenhum pode me ver, mas a minha presença será contigo. E colocou ele naquele lugar especial, lá na fenda da rocha, né? E fez toda a bondade do Senhor passar ali diante de Moisés. Olha só. Mas ele clamou, ele pediu. Ah, vai um anjo. Não, opa, peraí, Senhor. Anjo não. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Eu não vou. Foi ousado, né? Mas foi também. Ele sabia o que ele queria, né? Rapaz, se ele podia desfrutar da presença do Pai, ficar ali confiando, dependendo de anjo, não. Então que nós sejamos assim também, né? Audaciosos. E temos essa vantagem também em relação a Ele, porque Ele está conosco. Tem 2 textos aqui que nós vamos ler já bem em seguida, estamos caminhando já para o fim, que vai falar isso, né? Nós só precisamos crer conforme está escrito. Olha Isaías 41:13. O que fala lá?
Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, o que ele faz conosco? Ele nos toma, né? Te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Então não temas. Ah, mas está passando uma epidemia aí, não temas. Ah, mas todas as coisas estão caras, não temas. Por quê? Eu te ajudo. Tantos exemplos na Bíblia, né, de pessoas ali que confiaram no Senhor, dependeram do Senhor, e o Senhor sustentou eles, né? Ah, mas os tempos era outra vez a pessoa acontece, né? Fala, não, mas a Bíblia fala que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, é hoje, será eternamente. Em Apocalipse ele fala que ele é o alfa e o ômega, né? Ele é o princípio e ele é o fim. E ele é um Deus poderoso e fiel para quê? Cumprir com a palavra dele, né? Mateus, 2 textos que eu falei, Mateus 28, vamos abrir lá, que eu quero ler do 18 em diante. Mateus 28. O último capítulo aí de Mateus, né? A gente sempre fala aqui esse finalzinho do 20, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não é isso? Agora eu quero ler todo o contexto aqui. Olha só como que é a palavra. Vamos ler o 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, quantas autoridades foi dada ao Senhor Jesus no céu e na terra? Toda. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora, preste atenção no que começa. Como que começa o versículo aí? Ensinando-os a guardar, a obedecer, a praticar a palavra de Deus. Então, nós temos que ensinar. Foi um compromisso que o Senhor deu para nós também, né? Então, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele continua o versículo, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas ele vai estar com quem? Com aqueles que guardam, aqueles que obedecem, aqueles que praticam a palavra dele, né? Então ficou bem claro aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Talvez nós não guardamos, nós não obedecemos, mas ali nós confessamos de boca cheia, né? Ah, o Senhor é comigo. Todos os dias, realmente. Se você creu na sua morte, na sua ressurreição em Cristo, o Senhor é contigo, é comigo. É com todo aquele que creu nessa verdade. Agora tem aqui, aqueles que obedecem e os que não obedecem, né? Daí a palavra também fala, né? Que o Senhor açoita aquele que recebe por filho. É aquilo que cabe a nós daí correspondermos a esse chamado. Em Hebreus 13:5 também fala, né? Finalzinho lá ele fala assim, ó: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. É a palavra de Deus para nós. Nós precisamos crer. Como eu já falei para os amados, né? Antes, quando eu ia sair assim para algum lugar, eu orava da seguinte forma, até que não é errado, mas só que o Senhor colocava a viagem diante do Pai, né? Senhor, nos guarda na viagem, tudo. Só que se nós olharmos aqui, tomarmos posse dessa palavra, sabemos agora a diferença. Pai, eu creio que se eu sair daqui, portão afora para ir a tal lugar, eu irei e voltarei em segurança. Por quê? Porque o Senhor é comigo. Está escrito que o Senhor é comigo por onde quer que eu ande. O Senhor disse que jamais me deixaria, nunca me abandonaria. Então não importa o que acontecer, o Senhor é comigo. É a palavra. E é para todo aquele que crê. Nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós, né? E nós, muitas vezes, a maioria das vezes, não fizemos isso. Por quê? Porque não obedecemos a palavra dele. E daí? Ah, mas as coisas deu errado, parece que o Senhor me abandonou. O culpado é Deus ainda, né? Mas vai ver se nós estamos obedecendo ou não. E daí? Também não adianta, tem que realmente, né? E para finalizar, meus amados, quero ler 2 textos com vocês. Apocalipse 21:5. Apocalipse 21:5.
Deixa eu abrir aqui. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então aquele que faz nova todas as coisas, ele quer o quê? Que nós vivamos também em novidade de vida. É isso que ele quer de nós, ele quer, mas para isso ele nos capacita. É ele que faz. Daí entra 2 Coríntios 5,17, né, que fala o quê? E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura, nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É só isso que o Pai quer de nós. E sem essas realidades da palavra de Deus, entra ano e sai ano, não vai ter vida nova não. Estamos aí prestes aí a virada do ano, e as pessoas se só falar isso, né? Ah, ano novo, vida nova. Vamos gastar bastante para começar o ano com a dívida alta aí, depois a gente vê, né? É assim, e diz que é vida nova. Que vida nova é essa? É vida nova só naquele que faz nova todas as coisas. E daí ele vivendo em nós, ele quer que nós vivamos em novidade de vida todos os dias, né? Por quê? Porque as coisas velhas já passaram. Então eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 4,10, levando, carregando por toda parte o morrer de Jesus no nosso corpo. Por quê? Para que a vida dele se manifeste também no nosso corpo carnal. Então essa é a única forma, eu vejo, de nós obedecermos realmente ao Senhor. Né? O Espírito Santo agindo em nós, nós carregando aí por toda parte o morrer de Jesus. Para quê? Para que a vida dele se manifeste também através de nós. E tudo isso para quê? Para a glória dele, para a glória do Pai. Amém? Vamos orar. Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graças, ó Pai, por esse momento. Te agradecemos por mais esse ano que o Senhor nos concedeu, Pai, vivermos aqui nesse mundo, Pai. E colocamos diante de Ti, Pai, esse ano de 2022, se houver, Pai, se for da Tua vontade, Pai. Porque, Pai, nós sabemos que quanto mais se aproxima o dia da Tua volta, Pai, pior ficará, Pai. Mas ficará para aquele que não tem ao Senhor. Porque para aqueles que estão unidos ao Senhor, Pai, que creem, Pai, conforme está escrito na Tua palavra, Pai, cada dia que passa, Pai, é um dia de alegria. Porque nós cremos, ó Pai, que está chegando, Pai, a hora de nós podermos estar com o Senhor, para contemplarmos o Senhor face a face, Pai, como está escrito na Tua palavra, Pai. Que dia glorioso será esse, Pai. Pai, então age em nós, Pai, pelo Teu Espírito que está em nós, que habita em nós, Pai. Aviva-nos, ó Pai. Leva-nos a vivermos uma vida, Pai, em total obediência à Tua palavra, Pai. E tudo isso, Pai, para a Tua glória, Pai. Nos tome, Pai, pela Tua mão direita, Pai. Pai, nos guie, Pai, pelo único e bom caminho, Pai. E tudo isso para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.